Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. Eu, professor japonês, venho aqui trazer para vocês o pré-jogo de São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo da Copa do Brasil, aí oitavas de final, quartas de final. Mas antes disso, né, pessoal, não se esqueçam de passar lá no nosso Instagram, né? Olha lá o QR Code aí. Lá no arroba professores underline São Paulinos, você vai encontrar sempre informações do São Paulo, escalação, vídeos, melhores momentos, entrevistas e também, né, o que há de melhor aí no São Paulo, do São Paulo Futebol Clube, no futebol masculino, futebol feminino, futsal e também no basquete. Então, passa lá, dê essa força para a gente lá e se juntem, né, a essa comunidade aí dos professores são paulinos. E também, né, não se esqueçam de passar aqui no nosso canal e deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, recomendar, compartilhar, dar uma força aí pra gente, né? Pra gente ter mais inscritos, pra gente ter mais rotatividade aí e aparecer mais pessoas seguindo o nosso trabalho e a gente conseguir aí uma rendinha aí a mais, né? Que tá tão difícil aí os tempos de hoje, né? Certo? Então, vamos lá. Hoje à noite no Morumbi, São Paulo vai enfrentar aí o Palmeiras, na Copa do Brasil, né? Um jogo indigesto, um jogo difícil. Para variar, né? São Paulo com alguns desfalques aí, né? Alguns, muitos desfalques. E a gente terá aí que subir uma grande montanha. Tá? O São Paulo vem de uma vitória aí tirada na unha e na raça aí contra o Fluminense. O Palmeiras vem de um empate aí meio polêmico aí com o Atlético Paranaense, né? Tem uma crise aí de bastidores agora com declarações aí do seu assistente técnico que estará hoje à beira do campo, né? Porque o Abel Ferreira está suspenso. É, falando aí do futebol brasileiro, da arbitragem, que não deixa o Palmeiras ganhar, que a arbitragem tudo mais, né? Então isso já joga uma pressão, se tem um time aí para arbitragem errar contra, é o São Paulo. Então, colocaram um juiz bem ruim, né? O tal do Braulio lá, que é um dos piores que apitam hoje no Brasil aí na primeira divisão. Então, já tem aí ingredientes, bastante ingredientes para as coisas não darem muito certo para o São Paulo, certo? Mas a gente vai torcer com positividade aí e espero que todo mundo aí que consiga ir no Morumbi empurre o São Paulo para pelo menos conseguir um resultado positivo para tentar decidir lá no campo do Palmeiras, lá no Allianz Parque e conseguir levar essa classificação, certo? Vamos ver então a nossa escalação provável. As dúvidas elas são parecidas e pertinentes aí com o jogo do Fluminense, tá? Vamos ter aí poucas alterações aí em termos de escalação. Então, a São Paulo, né, joga daquele jeito que a gente já conhece, né? Já variando entre um 4-4-2, 4-3-3, variações nesse esquema de jogo, né? Um 4-5-1, às vezes, um 4-2-3-1, um esquema tático aí bem usado aí por a maioria dos times. Então, na defesa, teremos aí o Rafael, a única novidade na linha defensiva é na lateral esquerda, né? O Rafinha provavelmente vai jogar, né? Jogos assim mais pesados ele joga. Na zaga, teremos aí o Arboleda e o Alan Franco, que foram bem, né, contra o Fluminense. E teremos aí o retorno do Caio Paulista, né? Então ele descansou. Espero que hoje esteja aí com todo o gás e que jogue muito bem aí. Uma peça importante aí na parte ofensiva do São Paulo. No meio-campo, posso dizer para vocês que eu tenho as mesmas dúvidas que eu tive contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense acabou jogando o Rodriguinho, né? Porém, acho que nesse jogo o Dorival vai fazer uso dos jogadores mais experientes. Então, na minha opinião, o que que eu acho que pode acontecer? Os dois volantes que jogam, são titulares, jogam, que é o Pablo Maia e o Gabriel Neves. Agora, no resto do meio-campo, aí tem essas quatro opções para duas vagas. Se o Dorival quiser reforçar o meio-campo em termos de marcação, ele escalaria aí o Mendes, tá? Para fazer um três volantes aí, o Gabriel Neves um pouco mais adiantado. Pode ser que ele jogue no esquema tradicional. Então, muito provável jogar o Alisson, né? Ele elogiou muito na última entrevista o Alisson. O Rodriguinho, eu acho que não começa jogando essa partida, acho muito improvável, por isso que eu nem coloquei aqui. E aí a outra vaga pode ser o Nestor. Jogos em casa geralmente ele joga, né? Mas pode entrar aí o Rato, pode jogar aí.
Mendes, Neves, Pablo Maia e o Alisson. Eu acho que ele vai tentar aí focar bastante no meio-campo um pouco mais forte, porque é um dos pontos aí mais positivos do Palmeiras. Então, tentar neutralizar o meio-campo, certo? Então, fica essa situação. Meu palpite é que jogue, por ser em casa, tá? Neves, o Pablo Maia, Alisson, provavelmente o Nestor, tá? Eu acho que não vai fugir muito disso, não. E no ataque, né, o Luciano joga. Tinha aqueles suspenses do Caleri poder jogar, mas não acredito. Ontem mesmo já dava ele como fora. Então pode jogar o Juan ou o David. Para brigar com a zaga do Palmeiras, que é uma zaga mais forte, né, mais chances para o David. O Juan, eu acho que entraria aí no segundo tempo, algo do jeito. Certo? Então, mais ou menos essa escalação que nós temos para hoje. Com relação aí, lógico, né? Não podemos esquecer aqui, ó. Vou pegar aqui. Plantão médico, né? O plantão médico do São Paulo continua e continua do mesmo jeito o jogo do Fluminense, então nenhuma atualização. Então, ó, Ferrarese e o Galo machucados aí até o final do ano. O Moreira, Erisson, Igor Vinícius e Thales Costa numa eterna transição, né? Já faz quase questão de meses que estão em transição, né? Não sei, acho que é transição para um outro mundo, né? Talvez. O Caleri tem essa lesão nas costas aí. É uma pancada só, mas já essa pancada já tá tirando ele aí o segundo jogo seguido, que pode tirar de mais 2, 3 jogos. O estiramento lá do Michel Araújo não foi tão leve assim, né? Ele se machucou na data FIFA. São Paulo já jogou aí alguns jogos e ele não tem ainda volta prevista. O Beraldo tá com a lesão no tornozelo, né? Disseram 1 mês, mas pode jogar em 2 meses facilmente. E o Pato dizem que contra o Red Bull Bragantino aí no final de semana ele já possa ser relacionado. Vamos ver. Talvez seja contra o Red Bull Bragantino no segundo turno, né? Mas temos aí essa questão, certo? Então o plantão médico continua do mesmo jeito. Com relação a algumas notícias aí do São Paulo, vamos lá. Com relação aí a reforços, São Paulo tentou trazer o meia uruguaio Zalazar, né, do Schalke 04. Alguns times brasileiros tinham interesse, né, o Vasco, o Internacional. O São Paulo fez uma proposta, o Schalke não gostou, né, o Schalke quer vender, não quer emprestar. Parece que o negócio está mais longe, tá? O Vasco parece que fez uma proposta melhor, talvez ele venha para o Vasco. Vasco, tem que pagar o Léo Pelé aqui ainda, tá? E o São Paulo também tem que pagar o que ele está devendo aí para alguns times aí, o Wellington Rato, né? Tem que, antes de contratar, acho que tem que pagar primeiro algumas dívidas aí. Outro reforço é o Eric, né? Tem tudo aí já para assinar um pré-contrato para jogar no que vem de São Paulo, né? O ponto lá do Ceará. E acho que depois disso, dizem que o próximo passo é o São Paulo discutir com o Ceará algum esquema aí, algum pagamento, algum empréstimo, para que já libere ele agora, já para esse ano aí, já em julho, certo? O São Paulo, uma notícia aí ruim aí que veio ontem aí, algumas dívidas, né, estão sendo cobradas. Tem dívida do Volpe, né? Na semana passada já foi falado disso. No final de semana, uma dívida com o Reinaldo, tá? E também ontem apareceu uma dívida com o empresário Juliano Bertolucci, né? Em torno aí de 45 milhões de reais, com relação à venda de jogador, intermediações, coisas do gênero. Então, grande aí, né? Então, São Paulo aí com muitas dívidas. Então, tem que pagar, não tem jeito, tem que acertar isso, porque dívida com o empresário, você sabe. Depois, o jogador do cara aí não vem nenhum, ou senão para o cara reaver a dívida, o que ele faz? Ele começa a empurrar um monte de jogador que está encostado, né, que ele não consegue encaixar em lugar nenhum, aí você é obrigado a aceitar para amenizar essa dívida, né? Então, São Paulo aí, né, vamos começar a pensar mais em pagar dívida e fazer menos evento em clube social, certo? Então, essas são as novidades aí do São Paulo aí que circulou essa semana. Palpite. Eu acho que vai ser um jogo difícil, tá? Mesmo o Palmeiras também tem um ou outro desfalque, mas acho que o Palmeiras tem um time mais estruturado do que o São Paulo, né? Mais entrosado, uma forma de jogar bem mais assimilada. Eu acho que eu não estou muito otimista para um grande resultado.
torço muito, muito de verdade para o São Paulo vencer, mas eu acho que vai empatar esse jogo aí, vai ser 0-0 esse jogo, certo? Onde você vai assistir esse jogo? Ou você comprou o ingresso e vai lá no Morumbi, ou você assina aí o Amazon Prime, tá? Então esse jogo aí, essa de São Paulo e Palmeiras Copa do Brasil é exclusivo do Amazon Prime, certo? Então você vai acompanhar aí o jogo hoje, aí na noite de hoje, aí jogo lá no Morumbi, certo? Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço, vamos torcer bastante, corrente positiva pelo São Paulo. E vamos torcer aí que o São Paulo faça um grande jogo, surpreenda a nós e a todo mundo, conseguindo aí um bom resultado, tá certo? A gente volta logo com o pós-jogo. Espero que seja um pós-jogo falando de vitória do São Paulo, que a gente mais torce. Grande abraço, seja como for aí, né? Com desfalques, com torcida, com crises de arbitragem e tudo mais. Vamos, São Paulo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!